particular, então eu botei aqui como se fosse o Mobile Hub executando só em smartphones, mas não é só, né? Você pode ter outros dispositivos também, né? Raspberry Pis ou BeagleBones, são todos equipamentos que rodam a plataforma Android e rodam então consequentemente tudo que a gente já desenvolveu. E basicamente esse hub ele faz o quê? Acho que a maioria de vocês já sabe, mas ele de tempos em tempos escaneia o ambiente dele para ver que outros aparelhos Bluetooth estão na vizinhança, ele se conecta a esses aparelhos, ele pega, ou ele usa só a informação da identificação do objeto para saber que ele está perto do objeto, ou então se o objeto é algum sensor, como por exemplo, será aqui você tem sensor, mas você pode ter sensor no veículo também, ou vários sensores, então você pode coletar as informações e usar o hub como intermediário, né? A ideia do hub é ser uma ponte, né? Para a nuvem. E joga praticamente esses dados todos para serviços que estão executando na nuvem, que vão processar esses dados, vão mandar comandos de controle. O que você precisar, na verdade, né, você vai processar esses dados aqui. Então, nesse sentido, o Mobile Hub é, na verdade, uma extensão do ContextNet, olha, é o ContextNet estendido para IoT, onde justamente os hubs e os objetos são móveis. A minha pesquisa sobre isso, sobre como criar um suporte de middleware para atuação genérica na internet das coisas móveis. Primeiro a gente tem um registro dos drivers que o MIT já conhece, ou seja, são os tipos de dispositivos que ele já pode atuar sobre, uma lista de quais dispositivos estão conectados a ele, mas filtrado só para os atuadores, porque o MIT o M-Hub pode estar conectado com um monte de gente, mas o MIT está interessado só nos atuadores, os sensores não interessam para ele, não diretamente. Eles podem servir indiretamente. Os sensores eles podem servir para esse fluxozinho aqui, que é receber os dados sensores e ser interpretado pelo M-Hub naquela regra, por alguma regra CEP, que dá um feedback para o MIT dizendo que, dada tal temperatura, por exemplo, o MIT tem que atuar sobre um aparelho de ar-condicionado para baixar essa temperatura ou aumentar a temperatura. Já no SOM ele tem uma arquitetura um pouco parecida com o MIT, com a diferença que ele não vai falar com os dispositivos direto, só que ele também vai ter uma lista não só dos dispositivos que estão conectados a um M-Hub, mas todos os dispositivos que estão conectados a todos os M-Hubs que estão na rede. Então é ele, no final das contas, que permite que um usuário saiba para qual M-Hub ele tem que enviar a mensagem para atuar sobre um determinado dispositivo. Então, no final das contas, dando um overview da coisa, é isso que a gente quer. Tem algum cliente em algum lugar do mundo que consiga controlar um carro, uma lâmpada, um ar-condicionado, em outro ponto, sem ter necessidade de estar próximo desse dispositivo. Ele faça isso pela internet e sem que conheça que tipo de dispositivo é esse. Então, se você substituir o ar-condicionado, o cara não está lá, tudo bem, para ele não vai fazer diferença. Sou um dos alunos aí também que está responsável por dar continuidade ao legado do ContextNet, né? Um dos passos que a gente está querendo agora é criar um modelo, que a gente chamou inicialmente de OBS-ACT, que seria observação e atuação, né? E seria um modelo inicialmente declarativo, para poder a gente conseguir escrever aplicações IoT de uma forma mais simplificada, sem se preocupar com todo aquele aspecto de configuração, de implantação que a gente tradicionalmente tem, né? Então a gente imagina um mundo aí onde a gente crie aplicações mais facilmente usando o ContextNet, né? Bom, então, como é que a gente tem hoje em dia em nossa infraestrutura? Nós temos lá sensores que podem ser móveis, né, nesse nosso mundo, estão sendo descobertos por Mobile Hubs, né? E para poder a gente criar uma aplicação, a gente precisa fazer vários passos, né? Tipo, instanciar um gateway, a gente precisa colocar lá um serviço de processamento na nuvem, a gente precisa criar regras para poder serem executadas aqui no Mobile Hub, que vão estar coletando dados dos sensores aí, né? A gente precisa se preocupar também com quais sensores que a gente está se conectando, o que está ali ao nosso redor, né? Então, como é que a gente pode mitigar esse desenvolvimento de uma aplicação que requer tantas coisas, assim, tantos passos, né?
Então vamos imaginar um outro cenário aqui, um cenário em que a gente tem uma cidade lá, que as pessoas passam com seus carros aí por uma estrada e tem seu mobile hub lá com a pessoa, né, carregando. E que eu tenha sensores que estão espalhados pela cidade de qualidade de ar e de umidade, por exemplo. Então eu posso criar, né, uma aplicação lá que eu queira medir a qualidade do ar em determinado local. Então eu faço uma restrição geográfica em torno de um local lá que eu quero medir essa qualidade do ar, e essa restrição aqui ela vai fazer uma seleção de sensores, né, que estão dentro daquele local. Então, nesse momento aqui eu deixo de estar dizendo que eu quero o sensor A, B ou C, mas que eu quero um sensor que esteja dentro de um local, que eu não sei qual vai ser. A aplicação que vai ser, na verdade, esse middleware que vai ser responsável por selecionar, de fato, né, quem é que vai estar sendo usado para essa aplicação que o desenvolvedor está construindo. Foram muitas experiências assim, né? Muita coisa, eu fiquei envolvido demais. Mas eu desenvolvi esse sistema, que é um sistema de Complex Event Processing distribuído em cima do DDS, né? E já com esse conceito que hoje em dia você vê nos frameworks novos, tais como Apache Flink, Apache Spark, Kafka Streams, esses conceitos de Complex Event Processing distribuído, né? Então, eu já tentando fazer essa escalabilidade de Complex Event Processing na época, e coisas que você está vendo hoje no mundo open source que já estão realmente pegando fogo. Então, se você for ver os novos frameworks de Complex Event Processing, você vai ver que tem muitos conceitos aí dessa área. O título é Processamento de Fluxo de Dados Espaciais até a Internet das Coisas Móveis, uma abordagem voltada para sistemas de transportes. A gente trabalhou com essa detecção de clusters ou concentrações de nó móveis para detectar engarrafamentos, acidentes, e a ideia era que a gente fosse tentar esses clusters ou essas aglomerações seriam concentrações de nó móveis, e a gente queria saber como que elas se concentravam e como que elas evoluíam ao longo do tempo, né? Se elas se juntavam, se elas dispersavam, e a gente queria fazer uma acompanhação suave disso. E aí a gente tinha toda uma arquitetura distribuída para automaticamente escalar conforme as áreas da cidade, era bem interessante. E nos resultados da tese a gente conseguia em menos de 2, 3 segundos, com base com mais ou menos aproximação com base na vazão do fluxo de dados, detectar essas situações. Enquanto a partir dos melhores trabalhos do estado da arte, na época demorava 30, 40 segundos. Então esse foi a grande sacada do doutorado. A gente conseguiu ter uma vazão, um resultado muito bacana e muito próximo do resultado tradicional. Então esse aqui é o resultado que demora 40, 50 segundos, e o nosso resultado com 2, 3 segundos, esses seriam os pontos de concentração. A gente consegue ter uma aproximação de uma semelhança de quase 92% com a detecção offline, que a gente chamava, que demorava 40, 50 segundos para fazer, só que a gente fazia em 1 segundo, 2 segundos, só que com uma aproximação de 90%. Então, uma parte importante da gestão é saber contar o número de passageiros que está dentro do veículo, para eu saber qual é a lotação do veículo, quanta gente tem dentro daquele veículo. Porque isso é importante não somente para eu poder utilizar minha frota, mas para o passageiro também tomar uma decisão. Imagina que o passageiro saiba que o próximo ônibus que está vindo vai estar cheio e o outro que vai vir 5 minutos depois está vazio. Aí ele pode tomar uma decisão. O que a gente pensou? A gente pensou, eu revisitando a literatura, e eu falei assim, poxa, vamos tentar resolver esse problema de maneira inteligente, interessante. Então, eu peguei a família de protocolos da 3.0.802.11, né, o Wi-Fi, e eu vendo o Wi-Fi, falei, poxa, o Wi-Fi, um aparelho Wi-Fi, ele naturalmente envia essas sondas, esses probe requests, que são pacotes para falar que ele está ali. Como assim? Então, como que o seu aparelho, smartphone, sabe quais Wi-Fi estão disponíveis nessa sala? Periodicamente ele está emitindo um sinal falando assim, olha, quem está aí quem são as redes que estão em volta de mim?
Aí todas as redes que estão respondem. Só que esse pacote ele é enviado a público. Essa comunicação ela é feita no espectro público. E a gente pode interceptar ela para fazer essa localização. Antigamente a gente fazia isso para localização indoor. Só que agora eu estou pensando, dá para a gente fazer isso para localização móvel? Ou seja, de certa forma, o objeto móvel aqui é o passageiro com o smartphone e um hub no ônibus. Então você tem duas coisas se mexendo, você quer saber quando que essas coisas se encontram, fica ali naquela vizinhança e sai. Porque quando o meu dispositivo entrar na minha vizinhança, eu vou perceber o sinal. Quando ele sair, eu vou perder o sinal, certo? E esse sinal que é emitido dos smartphones, eles têm duas características muito importantes. A primeira é, obviamente, o endereço MAC, que é um identificador do dispositivo. E o segundo, que é uma potência do sinal. E essa potência do sinal, ela me permite saber quão próximo o meu aparelho está do receptor. Então eu posso saber se o cara está dentro de fato do veículo, tá se movendo junto, ou se está somente uma moto do lado. Isso é um problema, que quando a gente foi rodar os testes de campo, a gente pensou que isso não ia acontecer, mas teve veículo que se moveu quase 40 minutos ao longo do ônibus, do nosso lado. Então a gente estava capturando todos os dados Wi-Fi, e eu tinha uma motinha lá do lado, e durante 40 minutos a motinha andou com a gente. Então se a gente, os algoritmos tradicionais que têm tentado resolver esse problema, eles consideram só o tempo, tempo que o sinal está junto. Se eu considerar só isso, eu vou ter problema. Certo? Então a problemática que a gente está trabalhando hoje, que eu tenho trabalhado lá com meus colegas, a gente quer investigar a viabilidade de se utilizar o sinal Wi-Fi dos passageiros para aprender padrões e realizar a contagem automática dos passageiros, detectar automaticamente a lotação dos veículos. E tem uma gama de aplicação muito importante, porque hoje, por exemplo, estou falando já por experiência, quando a gente vai falar com o pessoal que trabalha com transporte, o pessoal hoje não tem uma noção exata da demanda de transporte. Por quê? Porque hoje como que é feito hoje o cálculo disso? Ele é feito usando o Rio Card, por exemplo, certo? Só que qual que é o problema? O Rio Card o cara só passa na entrada, certo? Eu não tenho a saída. Então eu tenho uma estimativa. E para muitas empresas e para a cidade como um todo é muito importante eu ter essa noção, esse valor. Agrega um valor muito bacana para as empresas. E aí, bolando nisso, a gente, como estamos lá em Goiás, que é a mistura de Minas, a gente bolou o Wi-Fi, né? E tem o Wi-Fi, a gente é o Wi-Fi. E o Wi-Fi, a gente vai usar aprendizado de máquina para fazer e Wi-Fi, né? Para contagem automática de passageiros utilizando os sinais de Wi-Fi. Por que a gente vai usar aprendizado de máquina? Porque a gente vai ver mais adiante que nós queremos distinguir quem está dentro do veículo e quem não está. Quais são os sinais, quais são os dados que estão ali sendo trocados ou não. O que nós bolamos, né? A ideia é assim, a gente coloca um hub, né? Um sniffer chamado Wi-Fi e aí o passageiro, quando ele entra em contato e tem as ondas aqui recebidas, a gente tem um algoritmo que eu vou mostrar brevemente, detecta que está dentro, quando ele sai, fala que está fora. Só me apresentando também rapidão, eu sou professor lá no Departamento de Engenharia Química, tá? Eu trabalho com controle de processos, automação, modelagem e separação de sistemas, processos. Bom, lá a gente acaba fazendo algumas aplicações, né? O departamento, o laboratório em si, ele trata nessas aplicações mais industriais, mais na ponta. E a automação, ela permite que a gente faça tudo isso. Então, um bate-papo, a gente acabou se conhecendo, trocando algumas figurinhas aí e resolvemos desenvolver um projeto baseado nisso. E foi daí que nasceu a Biotech 4.0. Né? A indústria brasileira, ela, infelizmente, ela tem essas certas restrições das quais você tem que ter uma certa ideia. Se você não mostra por A mais B que a coisa funciona ou que vai ter uma rentabilidade, que é normalmente isso que o pessoal acaba vendo, a gente não consegue vender muito bem o projeto. Então a ideia sempre a gente desenvolver alguma coisa, desenvolve um protótipo, vê que a coisa está funcionando,
corretamente, daí a gente consegue vender melhor esse projeto. Tá? É nesse caminho que a gente vai nesse projeto aqui. A perspectiva é que a gente possa, dentro desse desenvolvimento de cada um dos segmentos, nessa primeira parte, né, o que a gente tem conversado aí, é o desenvolvimento na planta dos elementos de atuação ali dentro, os hardwares, dos quais a gente possa comunicar de alguma forma com os nossos computadores ou smartphones, se aí for vendo, tá? Mas será utilizado aí dentro de um projeto de fermentação, que seria o primeiro passo de biotecnologia a ser feito para a produção de ácido lático. Tem uma perspectiva de aplicação para vários segmentos, né? Ácido lático ele é aproveitado desde a indústria farmacêutica até a indústria de produção de plásticos. O que representa para mim, talvez o meu futuro como educador, como profissional e principalmente como pesquisador e inovador. O que representa para mim uma oportunidade de voltar para a academia, botar em prática inovação. E o LAC ele possibilita isso, né? Com a infra que ele tem, com o nível de proficiência que os integrantes do LAC possibilitam. Bom, para mim representa a volta à academia, né? A volta à faculdade, a volta ao ambiente de pesquisa. Eu venho do ramo de empresas, né? E eu estou muito surpreso com o que eu estou vendo aqui dentro do LAC, né? Um grande produtor de conhecimento, um grande produtor de tecnologias que estão num estado de maturidade já muito interessantes ou muito avançado para serem aplicadas. Isso eu acho que é uma oportunidade para todas as partes, né? Para mim é a possibilidade de usar a ideia de um sistema distribuído e aproveitar o TextNet, aproveitar o Mobile Hub, que é um projeto que está sendo desenvolvido desde 2011 pelo LAC, e continua ainda em desenvolvimento. E usar isso para criar o meu sistema para a minha tese. Bom, o LAC representa um ambiente onde a gente desenvolve pesquisa assim, bastante atual dentro do contexto de internet das coisas e sistemas distribuídos. E, além disso, tem uma visão do professor Endler, né, que é de implementar essas coisas que a gente pesquisa e não só se manter no cunho teórico. Além disso, eu acho também muito legal as colaborações que a gente faz com outras universidades e outros professores do Brasil todo, né? O LAC é para mim duas palavras: amizade e inovação. Como o meu antigo professor falava, Luiz Fernando, o laboratório tem que se preocupar em formar pessoas. E o professor Endler, ele atua muito nesse sentido. Ele não só está buscando temas de inovação interessantes para formar o lado profissional dos alunos, como ele é aquele professor companheiro, amigo, que está sempre ao lado dos alunos, tentando formar eles como pessoa também. Representa para mim um mundo de oportunidades em termos de pesquisa e também a chance de trocar experiências e conhecimento com o professor Endler, com os alunos do laboratório e com os alunos e professores dos laboratórios parceiros. É emocionante fazer parte de um laboratório que está na vanguarda em termos de mirror para sistemas distribuídos e para a computação móvel. Um laboratório que vai estar sempre na minha cabeça, na memória, que apresentou um universo de possibilidades. Eu acho que o LAC abriu minha cabeça, tem uma natureza bem multidisciplinar e me permitiu enxergar outras oportunidades. Eu vim aqui com uma visão assim e acabei vendo que eu poderia atuar em um monte de leque. Então eu acho que o laboratório tem essa natureza de colaboração avançada, que já vem no nome, não somente na computação, mas em todas as áreas. Eu acho que isso é o mais interessante. O laboratório vai estar sempre no coração. Eu espero que lá de Goiânia eu possa estar crescendo o LAC, criando ramificações do LAC.